Dando sequência aqui ao nosso check-up no rádio hoje, sempre na quarta-feira a gente também tem a participação dele, o João Marcelo, hipnoterapeuta. Seja bem-vindo aqui ao nosso Panorama 95. João, bom dia. Bom dia, Marcos Dantas, bom dia, meu amigo Geraldinho, e também os caros ouvintes, né, que sempre estão na escuta do programa, né, Panorama 95, e hoje estamos aqui mais uma vez para esclarecimentos e também passar informações. Para falar de um tema bem interessante que é o depressão na adolescência aí. Justamente, hoje nós trouxemos esse tema, né, principalmente, ontem nós tivemos Dia das Crianças, né, também na Senhora Aparecida, e é algo que se vem, por isso que eu pensei, não vou levar esse tema, pois é algo bem presente, infelizmente, mas nas famílias, nas escolas, vem sendo algo com bastante frequência, né, que vem acontecendo. São adolescentes com ansiedade, com a depressão, né, e por isso nós trouxemos esse tema para a gente tratar sobre ele aqui no Panorama 95. O que leva um adolescente, o que leva a depressão na adolescência? Veja só, são muitas coisas que podem vir para com que um adolescente, um jovem, ele tenha de fato essa depressão, certo? Mas em resumo, a depressão na adolescência é uma doença psíquica que provoca alteração do humor e também de desordem emocional. E aí o que acontece? Alterações químicas no cérebro atrapalham a comunicação entre os neurotransmissores que a pessoa tem, e aí causa esse transtorno. Então, com esse desequilíbrio que tem por causa desses neurotransmissores, e aí a pessoa fica mais triste, angustiado, irritado, ou seja, esses sintomas eles podem tornar a vida de um jovem muito mais difícil. Isso porque a doença ela prejudica de fato a qualidade de vida, certo? E o seu desenvolvimento. Então, não é vontade, não é a pessoa assim, esse menino só vive, é preguiçoso, esse menino não sei o que, esse menino é trancado direto dentro de um quarto, não sei o que lá, se levanta, não, nem sempre é só preguiça, nem sempre é só porque aquele adolescente, aquele jovem, ele tá com má vontade, mas sim pode ser uma doença, e tem que os pais principalmente têm que estar atentos com relação a essa questão. Agora, o adolescente ele dá sinal, por exemplo? Dá sinais, por exemplo. Então não é tão difícil você identificar. Não, agora veja. Por exemplo, um jovem que ele antes tinha bem mais facilidade de se enturmar, gostava de sair, fazia coisas, e que hoje não se faz mais o que antes era habitual. E aí o que é que acontece? Então o pai, o responsável, começa a prestar atenção, né, em alguma mudança de comportamento desse adolescente. Uma das coisas também que pode acontecer é justamente a queda no rendimento escolar. Isso é uma das primeiras coisas que começa a ver acontecer. Se o menino gostava da escola, tirava boas notas, né, e tudo mais, e agora está tendo uma queda brusca no rendimento escolar, então você também já deve ficar atento que está tendo alguma coisa aí, né? E vem também outra coisa, que quem está com a depressão, uma ansiedade muito forte na adolescência, ele começa também, Marcos, a falar que ninguém gosta ninguém gosta de mim, ninguém não me entende. E essa frase é uma frase muito, muito, muito utilizada. Ninguém me entende, ninguém me entende. E é aí onde justamente muitos começam a pensar no suicídio, certo? E a depressão na adolescência pode fazer com que esse jovem pense de fato no suicídio, certo? E então, pai, responsável, fica atento sobre o que o seu adolescente, ele anda pesquisando, ele anda comentando, às vezes comenta sobre a morte ou alguma coisa do tipo, de que a vida seria melhor do que sem ele estar ali, de que ele só está ali para atrapalhar, só está dando despesa, não sei o que. Então tem que prestar muita atenção a todos esses fatores, porque querendo ou não, você pode sim prestar atenção a esses sinais que ele dá sem nem perceber. Agora, João, o maior desafio é como lidar, por exemplo, com um jovem com depressão? Seria mais ou menos isso o maior desafio? O maior desafio de lidar com um jovem com depressão? Veja só, primeiro você tem que entender
que não é simplesmente besteira, né? Mas sim que é uma doença, né? E que tem o tratamento, né? Então, o que é que eu devo fazer? Primeiro, eu tenho que buscar entender e ajudar de fato aquele adolescente, aquele jovem naquele problema, certo? Porque muitas pessoas, infelizmente, só olham para o outro lado, que é justamente o que eu estava falando no início. Ah, isso é preguiça, isso é porque esse menino é ruim, é porque essa menina vive trancada, vive nesse mundo desse celular, não sei o que, não sai para nada, não come. Tá entendendo? Então, eu acho que a primeira coisa é você buscar entender e também se mostrar aberto, porque muitos pais, infelizmente, são muito rígidos, né, com os filhos, não dão uma abertura para uma conversa. Então aí o adolescente vai só interiorizando mais ainda toda aquela situação e não tem a confiança, não se sente seguro de falar para o pai, para a mãe ou para o responsável o que está se passando. E como é que a hipnoterapia ela pode ajudar a esse adolescente? Veja só, primeiro, como é que a hipnoterapia ela pode estar de fato ajudando esse adolescente? Primeiro, nós vamos dentro do tratamento da hipnoterapia, nós vamos entender a justificativa, né, daquela pessoa, todo o sofrimento, até porque nós estamos lidando com um ser humano, né? E eu gosto muito de dizer isso nos meus atendimentos. Nós atendemos seres humanos, não são máquinas. Então nós temos que entender a dor, o sofrimento daquele jovem, daquele adolescente. Muitas das vezes ela quer um ombro amigo, é um ouvido que diga, uma pessoa que diga, eu te entendo, você não está sozinha, entendeu? Então, a primeira parte é essa. E a segunda parte é justamente entender dentro da terapia, né, as causas, porque veja só, depressão não é apenas uma tristeza. Tem gente que tenta até se confundir que a depressão é uma tristeza, é uma angústia, né? E que na verdade a tristeza ela é uma emoção inerente do ser humano. Agora veja, é uma tristeza que ela é recorrente, que ela é intensa, entendeu? Aí você tem que ter mais atenção. Por exemplo, perdi um ente querido, alguém que eu amo. Terminei um relacionamento. É de fato que você vai ficar triste naquele determinado momento, certo? Agora, depois passa. E o que não é certo é você continuar com esse sofrimento, com essa tristeza. E quando acontece isso aí sim, dentro da hipnoterapia, tô dando esse exemplo para você entender, caro ouvinte. Aí dentro da hipnoterapia nós vamos buscar a causa primeira, a partir de que você começou a ter esses comportamentos de tristeza, de angústia, de irritação, né? Esses pensamentos, e a gente vai tratar todos eles, certo? Marcos, uma coisa que eu quero destacar nessa entrevista de hoje também, que é infelizmente que eu atendo muitos adolescentes e jovens, eu atendo muitos, e uma das coisas que se tem muito, eu acho que se eu fosse para eu falar sobre esse tema, Marco, eu passava de manhã todinha falando sobre ele, porque é algo que requer muita atenção, né? Que é justamente a questão dos jovens que se olham e dizem, eu não me amo, eu sou feio, eu sou gordo, minha barriga, olha isso, olha aquilo, eu não gosto de nada em mim, entendeu? E daqui a pouco começa com a automutilação. E isso tem que ter muito cuidado. Eu já atendi vários adolescentes que se cortam, que já se cortaram. E essa automutilação, eles fazem cortes, queimaduras, principalmente em partes, né, regiões do corpo que não dá para ver, né? Às vezes aqui na coxa, por debaixo da roupa, que não vai dar para ninguém ver. Mas o que é isso? E eu preciso falar isso, porque tem muitas pessoas que até sabem que o filho, ou que aquela criança que você acompanha, aquele adolescente jovem, ele pratica automutilação, mas às vezes você só faz
brigar, né? Você só faz brigar, só faz, isso é coisa, para de fazer isso aqui. Primeiro, você tem que buscar entender e ajudar aquele adolescente. Estenda a sua mão, estenda a mão. Porque quando aquele adolescente está se cortando, ele faz aquilo que é tipo para aliviar, sabe? Ele achar que vai resolver justamente, ele vai justamente pensar, não, vou fazer isso aqui é para aliviar. É como se amenizasse, sabe? Que aí eu me cortar, eu vou de fato estar aliviando aquela dor que eu estou sentindo. Não é uma dor que chega até ser física, mas sim é uma dor emocional, né? Uma angústia, e essa angústia vem uma tristeza, vem pensamentos sobre suicídio, vem também uma mudança de humor, e aí por isso que nós temos também hoje tantos jovens, adolescentes tão estressados, com um pavio tão curto, sabe? Então tem que ter atenção. Então, pai responsável, fique atento e busque também ajuda. E a hipnoterapia é uma das ferramentas que pode estar ajudando esse adolescente, esse jovem. E é um tratamento que ele é rápido, ele é breve, principalmente quando o adolescente ou o jovem, ele está disposto a mudar de vida. Quando ele está disposto, aí sim, aí que é rápido o tratamento. É interessante que, se eu tiver equivocado, você pode me corrigir, mas a depressão muitas vezes nasce de um luto, né, mal resolvido, né? Ou seja, as pessoas, o ser humano ele tem por natureza a dificuldade de perder. Todo mundo quer ganhar, né? E às vezes a gente perde, principalmente com relação a um ente querido, né? E muitas pessoas têm dificuldade de aceitar, de enfrentar aquele momento que é natural na vida das pessoas. A gente nasce, cresce e um dia vamos morrer, né? E a hipnoterapia, ela justamente ajuda, por exemplo, a gente identificar a causa desse luto e resolver essa coisa que a gente deveria ter resolvido lá no passado? Sim, veja, e não é só simplesmente encontrar a causa, mas sim fazer com que nasça uma nova compreensão a partir do que a experiência que você já teve, né? Então veja, você fazer um processo de terapia não é simplesmente você encontrar uma causa, não. Mas sim é você nascer uma nova compreensão pelo que você já vivenciou antes, certo? Então, um processo de terapia pode te ajudar, pode ajudar o adolescente, o jovem, a sair realmente desse quadro depressivo ou de ansiedade. Veja, nossos jovens têm uma vida pela frente. Hoje, nessa tecnologia, tantas pessoas inteligentes, né, dotadas de tantas coisas, tantas habilidades, e às vezes ficam, infelizmente, presas, né, numa depressão, numa ansiedade. Isso fica, de fato, atrapalhando a sua vida. Então, pai, caro ouvinte, ajude, estenda a mão para que realmente esse jovem destrave, desse destravar que está faltando, gire essa chave e vá viver, de fato, a sua vida. A nossa ouvinte pergunta, a nossa ouvinte coloca, alguma dessas coisas que o João está falando, eu estou passando com a minha filha. Então, no caso, é procurar ajuda, né? Justamente, é procurar ajuda. Porque quanto mais você vai passando o tempo, a coisa pode ir piorando, né? Agora, entenda, você tem que conversar com o seu filho, com a sua filha, né? Buscar realmente entender e que tem que partir dela, não é simplesmente. Tem pessoas que entram em contato comigo, olha, eu quero que meu filho vá fazer terapia, mas ela quer? Não quer não, mas tem que ir. Eu digo, não é assim não. Primeiro ela tem que querer a ajuda, ela tem que dizer, não, realmente eu quero mudar, eu quero ajuda, eu estou disposto. E aí quando você diz o sim, aí as coisas começam a fluir. Agora, infelizmente, sem a pessoa querer a ajuda, aí não tem como, aí fica realmente bem mais difícil. Agora, João, por que as pessoas têm tanta dificuldade de aceitar a perda? Porque tem tanta dificuldade? De aceitar a perda. Porque, veja só, primeiro vem a nossa necessidade, né? A nossa necessidade
do cérebro, ele tem que ser aceito, ele quer ser aceito pela espécie, né? E depois nós vamos também criando os vínculos, né? E vem tantos vínculos, aí a gente vai colocando emoções, aquela coisa toda, e vai vivenciando, então a gente vai se apegando, né? Então, por mais que a gente saiba, Marcos, que esse é o nosso caminho, é o nosso destino final, mas devido a tantas experiências e também a esse apego, a essa dependência, nós vamos realmente, né, com esse medo de perca, e por isso muitas pessoas hoje vivem um dos quadros de ansiedade, um dos sintomas é o medo de perca, né? Que é justamente esse medo de perca, e às vezes é porque você está ali você coloca, reflete no outro aquela sua necessidade, né? Necessidade que está dentro de você. Então, consequentemente, você vai ter aquele medo de perca e tem que ser tratado, né? Lógico, você vai continuar realmente, eu tenho medo de perder minha mãe. Isso é algo realmente, né, que é algo concreto. Mas você pode passar por esse luto, quando vier a acontecer, de uma forma um pouco diferente, né? O sofrimento, isso é inevitável ter, até porque, como eu falei, tem o apego, né? Tem toda aquela questão emocional, né? Que envolve sentimento. E o que envolve em sentimento, que vem essas sensações, é importantíssimo ser vivenciado. Agora você pode ter uma nova compreensão também. Uma pergunta aqui do nosso ouvinte, ela quer saber o seguinte: a família, ela também, em alguns casos, participa desse processo de hipnoterapia com o adolescente? Veja, se for de menor, aí primeiro eu converso com o responsável, né? Depois com a criança, e aí de acordo com que a gente vai fazendo o tratamento, aí eu vou tendo também uma conversa com o responsável, né? Agora, se já for de maior, aí justamente a pessoa já, né, já responde por si própria, né, está ali de livre e espontânea vontade, e é algo que se diz muito respeito, muito íntimo, né? Essas questões emocionais é muito íntimo de cada pessoa. Então, desde que a pessoa é de menor, aí sim a família, né, ela é de fato um fator primordial também dentro do tratamento, né? Então, é um trabalho que é conjunto, né? É um trabalho que é conjunto com a família, com o terapeuta, às vezes com um psicólogo, com um psiquiatra, dependendo do caso, né? Então, é algo realmente que pode ser multidisciplinar, certo? Mas para ajudar. Outra pergunta do nosso ouvinte: quando a gente tem muito medo de morrer, pode ser algum início de depressão, dá vontade de chorar? Veja, se o ouvinte está dizendo que só em pensar que vai morrer já dá, sabe, já vem essa ânsia de choro, já sente uma sensação estranha, aí você tem que ter cuidado, né, realmente buscar entender, e aí dentro da terapia nós vamos entender o que é que está por trás de tudo isso que você está sentindo. Se você olha para isso e vem uma sensação estranha, vem algo ruim daí de dentro, então, meu querido, busca ajuda, porque então tem algo errado aí dentro. Ok, gente, João Marcelo, ele é hipnoterapeuta, está aí em Clínica Nova, né? Na Clínica Anair Costa, na Rua Padre João Maria, número 56, vou dar para você aqui a referência, vizinho ali à Catedral de Santana, no centro de Caicó. O telefone 988596269. Já está na Anair Costa, não é isso? Isso, muito bem. Lá nós temos uma clínica nova, né, de novo conceito, e está lá eu, né, e doutora Anaí, que é dentista, né, então convidar todos a vocês a conhecer o nosso espaço, né? Vizinho à Catedral de Santana, não tem erro, né? O cartão postal da nossa amada cidade de Caicó. Para dar mais um ponto de referência ali, pela minha localização, fica ali na rua da Casa do Estudante. É isso? Não, olha ali, tá? Você tá na catedral, na calçada da catedral você já vê dali do lado direito, naquela rua Padre João Maria, que você vai subindo ali para o Santa Terezinha. Entendi, então ótimo. Entendeu? A localização bem fácil. Pronto, né? Viu? Pois, um abraço, até quarta-feira e boa semana. Obrigado, João Marcelo, por sua participação. Só para reforçar, o João está agora em novo endereço, na Clínica Anaí Costa, na Rua Padre João Maria,
número 56, vizinho à Catedral de Santana, no centro de Caicó. Telefone 98859-6269. Você pode seguir, inclusive, o João no Instagram, né? instagram.com/João_Ipino, Ipino com H, tá bom, gente? Fiquem todos com Deus, uma ótima